Boa noite, oi pessoal, tudo bem? Boa noite, hoje dia 6 de outubro, olha só, 6 de outubro, 6 de novembro, errei no mês, de 2019. O tempo tá passando tão depressa que eu tô errando até a data, né? Já estamos aí no penúltimo mês do ano. Esse ano passou muito rápido, né? Então a gente realmente até faz confusão com os meses que tão rápido que eles passam. Bom, enfim, eu tô aqui hoje, mais uma vez, juntinho com vocês, para poder bater um papo sobre algo super importante e muito comum, infelizmente, de acontecer. Uma causa grande aí de problemas que dão vários transtornos, que interferem muito na qualidade de vida e que dão várias decorrências sérias, inclusive, como vocês vão saber há pouco. Então, para quem não me conhece, gente, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Atendo quem quer buscar qualidade de vida, quem tem interesse em melhorar a energia, vitalidade, longevidade, ou tratar de algumas disfunções ou disfunção que vem tendo, né? Então, ou emagrecimento, enfim, o paciente vem com essa causa de emagrecimento, mas quando a gente começa a fazer uma série de análises, de avaliações, vem os exames laboratoriais, mais as queixas, a gente vê que assim, que o emagrecimento é só uma consequência da gente melhorar todo o estilo de vida, a alimentação, os exercícios, a suplementação do paciente, né? E enfim, eu atendo todos os públicos. E eu vou dar um beijo aí para Josi Castro 1812, tá? Quem já entrou aqui, vamos ver, olha só. Opa, aí, a Valdirene 177, a Alessandra, boa noite, gente. Esperar um bocadinho, né? Helena Gomes, Daiane, Lucas, personal organizer, Valéria, olha só, boa noite, linda. Oi, tudo bem, pessoal? Olha só quanta gente. Será que todo o pessoal aqui que tá entrando sofre do problema que eu vou falar essa noite? Grande parte sim, né? Principalmente no fim de semana, né? Essa queixa é comum de feriado, fim de semana, férias, festas. Ela é mais comum. Agora tem gente que sofre de má digestão todos os dias. E é sobre esse assunto que eu quero falar, né? Vamos lá, show Mariva, aí, deixa eu dar um tempinho para as pessoas chegarem, né? Para não perder o fio da meada. Oi, boa noite, querida. Tati Pedroso Lima, Vanessa, boa noite, doutora. Helena Gomes, maravilhosa, oi, obrigada. Bom, gente, então o assunto hoje é má digestão. É uma queixa super comum, como eu acabei de falar, e por isso que eu resolvi estar aqui hoje falando sobre isso. Então, vamos entender primeiro o que é um processo digestivo. O aparelho digestivo, ele começa na boca e termina no ânus. Esse é todo o aparelho digestivo. E ele tem uma função super importante. Ou seja, tudo que você come, bebe, tudo que nós comemos e bebemos, deve ser por ele picado, digerido, metabolizado, como a gente fala, para depois então ser absorvido pelos tecidos intestinais e aí ser levado na circulação e a partir daí seguir o seu destino para as funções que eles deveriam ter no nosso organismo, né? Seja ele carboidrato, seja ele proteína, seja ele gordura, vitaminas, minerais. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente come deveria seguir esse trajeto. Então, tudo passa pelo aparelho digestivo e ele tem essa função importantíssima de traduzir, na verdade, transformar esse alimento em partículas pequenas a ponto de serem absorvidas pelos tecidos intestinais, pelo tecido intestinal, ok? Bom, como eu vou falar para vocês da questão da má digestão, eu vou começar a falar a primeira etapa, que é a etapa onde eu coloco o alimento na minha boca e eu tenho que fazer o processo de mastigação.
A mastigação, e às vezes o erro vem já daí para dar essa má digestão. Por isso que eu vou falar cada etapa do processo digestivo, para a gente poder corrigir. Porque como eu disse nos posts e nos meus stories, o problema é que a gente tem que descobrir a causa que te dá a má digestão. Não adianta a gente tratar só sintoma. Né? Porque os remédios geralmente que a gente usa, seja antiácido, seja enfim qualquer outro remédio, o mais comum são esses antiácidos, sal de frutas, enfim, magnésia bisurada, tem N coisas que as pessoas utilizam para melhorar a digestão, ele só vai amenizar sintoma, não vai na causa. Então o importante, é isso que a nutrição funcional tem de diferencial, é a gente ir resolver qual que é essa causa, investigar, para saber onde está o erro e poder corrigir e eliminar o problema na raiz. É isso. Então, começando o processo digestivo, eu tenho a mastigação. É a primeira etapa. Se eu errar essa primeira etapa, eu já vou comprometer minha digestão. Porque na boca, se eu não tiver uma boa mastigação, então mastigar bem o alimento, comer devagar, o que acontece? Eu não vou triturar o alimento. Então, a boca, os dentes, ele exerce uma força mecânica, né? Como se fosse um liquidificador. Eles vão triturar esse alimento. E em contato com a saliva, esse alimento vai tendo umidade e a língua vai servindo para mover esse alimento que está sendo mastigado de um lado e do outro. Então, esse processo é super importante. E aí o alimento tem contato com a pitialina, que é uma enzima, que é a amilase salivar, que vai já começar a digerir amido que está dentro dos carboidratos. Então a amilase salivar, ou a pitialina, ela vai ser secretada na boca, mas eu tenho que mastigar bem esse alimento, por isso que insisto. Outra coisa importante, eu não beber água nesse momento, porque se eu beber água nesse momento, eu vou já estar intimidando, reduzindo a minha mastigação. Eu vou engolir o alimento sem mastigar ele devidamente. E aí eu vou causar problemas digestivos também por conta de líquidos durante a refeição. Aí vocês podem estar me perguntando, mas doutora, quanto tempo antes e quanto tempo depois eu tenho que ficar sem tomar água? Meia hora antes, em média, e até 1 hora depois. Durante, nunca, tá, gente? Vamos mastigar bem e comer devagar. A partir do momento que o alimento desceu e chegou no estômago, ele vai encontrar um meio ácido, ele tem que encontrar um meio ácido, em torno de 1,5 a 2 de pH, porque essa acidez é que vai fazer a digestão, principalmente das proteínas. Ele vai encontrar a tripsina, que é uma outra enzima lá fabricada no estômago, que ela tem essa responsabilidade de digerir as proteínas, certo? Passado bem digerida essa proteína, ele vai passar para o duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino. Lá no duodeno, os alimentos eles vão receber, né, tanto substâncias pelo pâncreas, como substâncias pelo fígado. O pâncreas tem a amilase pancreática, tem a tripsina, a amilase pancreática vai digerir mais ainda os carboidratos, a tripsina mais ainda as proteínas, e vai ter, importante também, a lipase para digerir as gorduras, além dos sais biliares, que quem assistiu à live anterior sabe também que os sais biliares, que são produzidos pelo fígado e ficam lá na vesícula biliar, eles vão digerir quem? As gorduras. Nessas substâncias todas que vão banhar o nosso intestino, né, elas vão fazer com que esse alimento, que já não é mais alimento, ele já começou a ser triturado pela boca, já começou a sofrer a digestão no estômago, já chegou no intestino, ele já começa a ser mais digerido ainda, mais degradado. Ou seja, aquela proteína já se transformou em aminoácidos. Aquele carboidrato já se transformou em glicose. E aquela gordura que eu comi já tem que se transformar em ácidos graxos e glicerol. Só dessa maneira que eu consigo fazer com que o meu intestino delgado consiga passar através dos tecidos desse intestino para a circulação.
né? Além disso, nessa porção a gente também tem uma absorção de água. E aí vai sobrar lá pro intestino grosso, gente, aquilo que a gente não aproveitou, não digeriu, né? E aí a maioria de fibras, né? Essa parte de fibrosa do alimento, que são fibras que não são digeríveis, e a água vai ser transportada para o intestino grosso e ali então a gente forma o bolo fecal para ser eliminado pelo ânus. Esse é o trajeto natural, normal, que uma pessoa deveria ter saudável, que tem boa digestão, que vai conseguir absorver, aproveitar tudo aquilo que ela come. Esse seria o ideal. Só que a gente vai falar agora da disfunção, ou seja, quando alguma parte dessa etapa está em comprometimento, vamos dizer assim. E aí você tem essa má digestão. Então, o primeiro problema, gente, vamos corrigir, que é a mastigação. Então, vamos lá. Eu mastigando bem, eu já vou conseguir fazer uma melhor digestão. A outra etapa, o segundo grande problema, não tomar líquidos na refeição. E o terceiro problema, que eu vou falar agora, que é bem importante, é a questão de alteração de pH estomacal. Se no meu estômago, né, porque a água e a mastigação, ela tá aqui, depende de mim e tá na região da minha boca, oral. Agora, eu coloquei o alimento, ele passou pro estômago. E se eu tiver uma alteração de pH, seja para mais, seja para menos, eu vou ter uma tremenda má digestão. A grande parte das pessoas, gente, acham que má digestão, essa dor que tem, essa queimação, se refere só à superacidez, porque o excesso de suco gástrico produzido pode promover uma hiperacidez, então um pH abaixo de 1,5, e aí eu vou ter dor, né? Vou ter queimação, vou ter estufamento, vou ter má digestão. Mas também eu posso ter o contrário disso, que é mais comum do que vocês pensam, que é uma coisa chamada hipocloridria. A hipocloridria é quando eu tenho um pH mais alto do que eu deveria no meu estômago pela falta do suco gástrico, pela falta do ácido clorídrico. E isso também me promove o que, gente? Uma má digestão. Então, esse é o grande pulo do gato, é saber se a causa da má digestão de vocês está na mastigação, ou porque eu tomo líquido, ou porque eu fabrico muito ou pouco suco gástrico. Então, vejam lá agora como é que vocês vão resolver, vão saber disso. Olha só, como é que a gente vai saber dessas coisas. Então, veja, se eu tenho uma hiperacidez, eu falei que eu tenho o quê? Um muco que reveste o meu estômago que protege dessa acidez. Né? Quando eu tenho uma superacidez no estômago, eu vou fazer com que esse muco, ele se rompe. E aí eu começo a causar uma gastrite, uma inflamação, que a gente dá o nome de gastrite, que pode chegar até dar úlcera. Nem toda gastrite vira úlcera, mas pode ter esse risco. Outro problema que eu posso ter, essa superacidez, enfim, essa inflamação, essa gastrite, pode ser também pela presença da bactéria, do H. pylori. E a bactéria H. pylori, gente, ela não é uma bactéria que é vinda do alimento ou da água, é uma bactéria que está lá no pylori, no intestino. E ela é oportunista. Ela só vai subir e se proliferar no seu estômago e causar gastrite se você der condições para isso. E quando é que eu dou condições para isso? Quando eu tenho uma alteração de pH no meu estômago. Se eu tiver uma alteração de pH, eu vou fazer com que essa bactéria que está lá no meu intestino, ela suba e cause esse problema da gastrite. Então, quando eu tenho gastrite, eu vou ter a dor, tanto quando eu como, quanto eu não como. Porque no jejum prolongado, então quando eu tenho a superacidez, né, quando eu tenho muito suco gástrico, ácido clorídrico quando eu tenho a hipercloridria, eu vou ter dor quando como, quando não como, porque no jejum prolongado também vocês têm dor. Você vai ter estufamento, você pode ter essa queimação e pode chegar a ter essa gastrite.
tá? E quais são as causas que levam vocês a ter superacidez nesse estômago e causar todos esses sintomas indesejados e também essa má digestão? Enfim, é má alimentação em primeiro lugar, porque o primeiro contato do alimento, quer dizer, comer alimentos que vão acidificar mais ainda, fazer com que esse suco gástrico seja de maior quantidade produzido, pode me causar todo esse dano. Então a alimentação, a má alimentação é a primeira causa que vai aumentar essa produção de suco gástrico, principalmente para quem gosta de comer muita proteína. Então essas pessoas que fazem dietas muito proteicas, que comem muita proteína, elas vão ter que produzir mais suco gástrico, porque eu falei que a maioria ou grande parte das proteínas são digeridas através do suco gástrico e da acidez que está ali no estômago. E aí eu vou precisar de maior quantidade de suco gástrico. Então eu posso promover uma super produção e isso também começar a me dar inflamação. Frituras, doces, bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos industrializados, ultraprocessados, farinhas brancas, pães de uma maneira geral, biscoitos, bolos, massas, tudo isso pode promover maior acidez no estômago e contribuir para que vocês tenham dor, queimação, má digestão, estufamento, ok? Outra coisa que causa hiperacidez é o estresse. O estresse pode causar, então, uma produção muito grande de suco gástrico. Cigarro, outra grande causa. Goma de mascar. Quem mastiga muito chicletes o tempo inteiro, o que acontece? Qual a sinalização que eu estou mandando para o meu estômago? Olha, vai chegar alimento, então ele tem que começar a produzir suco gástrico. E aí não chega alimento nenhum. Então é muito comum a gente começar a ter hiperacidez, uma produção maior do que deveria de suco gástrico, sem estar comendo por conta de mastigar tantos chicletes. E começar a ter a dor por conta disso, tá? Então cuidado vocês que já têm uma hiperacidez, ficar mascando chiclete toda hora, todo o tempo. Além das substâncias químicas e dos adoçantes que às vezes não são nada legais que tem na goma de mascar. Além disso, gente, a gente tem, como eu falei, excesso de proteínas. Quem gosta muito de comer muita carne, muito churrasco, é o paciente que vai ter mais produção de suco gástrico. E outra coisa que pode levar a uma hiperacidez é quando eu tenho uma sensibilidade por alguns alimentos e eu acabo me expondo a eles. Por exemplo, laticínios. Né? Eu sei que eu não posso digerir leite, derivados, e aí eu insisto em comer, então eu posso fazer uma superacidez no meu estômago, isso me levar a má digestão, a dor, a queimação e tudo mais. Então quem tem esse tipo de comportamento, quem faz uso dessas coisas, quem é estressado, quem tem essa má alimentação, vai ter que agora saber como corrigir para melhorar essa má digestão oriunda, proveniente da superacidez de suco gástricos, ok? Como nós vamos fazer? Primeiro nós vamos evitar tudo isso que eu falei. Vamos evitar fritura, açúcares, enfim, farináceos, massas, bolos, tudo isso, refrigerante, bebida alcoólica, molho de tomate, frutas muito ácidas. Geralmente é um paciente que não tolera a água com limão pela manhã, pelo menos nesse início, quando ele está em crise, ele não tolera. Às vezes ele aceita a água com limão siciliano, que ele é um pouco mais fraco e pouquinho, só algumas gotas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Se o paciente não aceita nesse primeiro momento, a gente só dá água em jejum, tá? E vai evitar então tudo que vai fazer aumentar ainda mais o suco gástrico. Então, eu não dou também nada em conserva, picles, alimentos industrializados de uma forma geral, grãos também que são de difícil digestão, os laticínios saem, o trigo também sai, né? Porque ele também acaba sendo muito inflamatório. A água com gás é irritante e vai também ajudar a promover maior inflamação nesse estômago que está machucado, que está inflamado devido ao suco gástrico ser produzido em maior quantidade. E é lógico evitar as balas de gomas, pirulitos, enfim, chicletes e tudo mais. Não vou deixar esse paciente ficar em jejum prolongado,
né? Porque eu falei para vocês que a hiperacidez, ela dói tanto quando a gente come como quando a gente não come. Então, a gente vai fazer um fracionamento melhor na alimentação, tá? Comer menor quantidade, mastigar bem, não tomar líquidos na refeição e nada que promova essa super produção de suco gástrico, tá? Nem refeições muito grandes, principalmente à noite, porque a partir das 8 horas a gente já começa a ter uma dificuldade maior de digestão. Então a digestão, ela também começa a piorar, não só com o horário, mas também com a idade, né? O que eu acho é um processo natural. Todas as funções dos órgãos do nosso corpo, conforme a gente envelhece, também vão diminuindo as funções, né? Elas não vão ser mais, eu não digiro mais aos 58 anos como eu digeria aos 30, aos 25. Isso é um processo natural, por isso que a gente tem que fazer adequações na alimentação da gente. E comer após as 18 horas, a gente precisa saber o que comer para também não acarretar uma má digestão, tá? Não é nada legal a gente ficar acordando à noite, né? Porque não tá digerindo bem, vai levantar para tomar remédio, não vai ter um sono reparador, enfim, vai acordar mal-humorado, isso já acaba atrapalhando todo o dia seguinte também, né? Já acorda sem fome. Tem pessoas que acordam ainda pensando no alimento ou sentindo o gosto do alimento que comeram na noite anterior. Tamanha má digestão tem. Então, quando eu quero melhorar esse pH que está muito ácido, abaixo de 1,5, eu vou fazer uso do que, gente? Eu falei o que vocês têm que reduzir. Agora, o que eu posso comer, doutora? Qual é a dieta para quem tem superacidez, quem tem gastrite, quem tem já úlcera, quem tem H. pylori, teve H. pylori, ou tem todos esses sintomas que eu acabei de falar? Eu vou ter que dar mais legumes. Então, legumes cozidos e até as folhas, as hortaliças vão entrar nesse cardápio, tá? Por quê? Porque eu tenho aí alimentos mais alcalinos, já que eu tô com uma super acidez. Então eu vou tentar neutralizar um pouquinho essa super acidez. Como eu falei para vocês, água com limão depende. Às vezes na crise eu não consigo, mas eu consigo fazer isso às vezes em dias alternados. A outra coisa que às vezes eu faço em jejum é colocar uma pitada de bicarbonato. Às vezes o limão não dá, às vezes eu ponho um pouquinho de bicarbonato para poder então dar mais alcalinidade, deixar esse pH um pouquinho menos ácido. Mas isso eu faço pontualmente. Eu ponho limão com bicarbonato ou só o bicarbonato se ele não tolerar o limão. Além disso, vocês podem comer todos os tubérculos. Tubérculos são alimentos que são produzidos debaixo da terra, né? Então, mandioca, batata doce, abóbora, inhame, cenoura, beterraba podem ser consumidos, arroz integral, aveia como cereais, a quinoa. Isso vai ser ótimo, porque isso vai fazer com que melhore essa acidez do estômago, mas em pequenas quantidades, mastigando bem. Quais são as proteínas, então, doutora, que eu posso consumir, já que você me disse que as proteínas precisam desse meio ácido e eu tô com muita acidez e não quero comer demais proteína? Pode comer proteína? Pode. Você pode comer proteína animal e proteína vegetal, só que em pequenas quantidades. E se for comer a proteína animal, as proteínas animais, mais fácil digestão. O ovo, o frango e o peixe. E se for para proteína vegetal, a gente vai fazer esse grão bem cozido, vai fazer uma liquidificação desse grão, né? E vai fazer, às vezes até eu passo na peneira, mais na forma de caldo, porque a digestão fica mais facilitada, certo? Além disso, eu posso comer as frutas que não são tão ácidas. Então eu posso comer a maçã, a pera, a banana, o abacate, que é sensacional. Eu posso fazer a manga, eu posso comer um pêssego, posso comer uma ameixa, uma nectarina, uma melancia, um melão. Então todas essas frutas podem entrar. Proteínas de fácil digestão, os cereais integrais, os legumes, as hortaliças de uma forma geral e as gorduras boas. Quais são as gorduras boas que eu posso comer?
tanto o azeite de oliva, quanto o óleo de coco, quanto todas as sementes, castanha, nozes, amêndoas, linhaça, chia, gergelim, semente de abóbora, porque também tem uma ação anti-inflamatória. Então eu posso usar essas sementes, né? Por quê? Porque eu vou ter o ômega 3 também, eu tenho essas gorduras monoinsaturadas que vão combater o processo inflamatório que eu estou vivendo. Porque, como eu disse para vocês, superacidez vai causar inflamação no estômago. Deixa eu correr aqui para ver se tem alguma pergunta. Oi, gente, oi. Eu falo bastante, né? Vou aproveitar até para beber um pouco d'água aqui para poder molhar a minha garganta. Oi, aqui consignado, é isso? Aqui consignado, olha aí. Boa noite, Rose, Marcelo Paquino, boa noite, doutora Roseli, olha aí. Quais são os chás que eu vou dar para os pacientes que estão com superacidez, gente? Eu vou dar chá de camomila. Oi, Fabiola, tudo bem? Um beijo. Doutor, ouvi umas clientes no mercado dizendo que usa pimenta em todas as comidas, que é bom pro estômago. É mito? Lógico, nesse momento eu jamais vou usar pimenta, nem ketchup, nem molho inglês, nem mostarda, nenhum condimento, nada que eu falei para vocês que é em conserva, e nem condimentos, nem molhos à base de gordura. Eu tiro tudo isso quando eu tenho problemas digestivos, seja a hipercloridria ou a hipocloridria. O que é isso, gente? Voltando para quem tá pegando agora, ou superacidez do estômago ou alcalinidade do estômago, falta de suco gástrico. Então, esse tipo de alimento não entra, né? É mentira. Os chás que eu uso é espinheira santa, porque o espinheira santa, eu já falei para vocês, que ele vai melhorar o muco, que é a proteção do nosso estômago. Como ele está muito ácido, ele rompe esse muco, ele fica mais fino, é rompido, e aí então dói o estômago por causa disso. Então a espinheira santa, ela recompõe esse muco, é super interessante. Também dou enzimas digestivas, a base de papaina, a base de bromelina, é interessante, são anti-inflamatórias. Posso fazer uma mão, posso fazer mais uma mão, né? Porque a bromelina do abacaxi eu não vou dar, só se eu der em cápsula. Também faço uso da camomila, vou fazer uso do alecrim, que melhora também a digestão, às vezes eu faço até em gotinhas, camomila porque acalma a inflamação, vou fazer uso de ômega 3, porque o ômega 3 também é anti-inflamatório, né? Então eu geralmente coloco erva doce, o chá de gengibre, que é anti-inflamatório, também não posso esquecer dele, né? Além disso, eu dou um aminoácido que é super importante para a gente recompor todas essas células do nosso estômago, é glutamina. Então a glutamina e enzimas digestivas são super importantes para a gente poder também fazer na suplementação, aí não é alimento. E vou também dar a cúrcuma ou açafrão para poder agir como anti-inflamatório. Então gengibre e cúrcuma ou açafrão, o chá de espinheira santa, o chá de erva doce, o chá de hortelã, camomila, tá? Alecrim também, vocês podem misturar eles também para poder fazer, às vezes gengibre com camomila ou gengibre com espinheira santa, que é excelente para quem tem uma hiperacidez do estômago, né? Vou usar o vinagre de maçã, que também é muito bacana, todas as bebidas à base de vegetais, inclusive o suco verde, tá, gente? Ele entra super bem aí porque ele é alcalinizante, tá? Então vai modular esse estômago que tá muito ácido. Então, suco verde à base de couve, eu vou entrar com a bebida à base de arroz, ou de aveia, ou de amêndoa, ou de coco. Eu posso utilizar todas essas bebidas sem problemas nenhum, tá? Então, isso é importante e é dessa forma que eu vou fazer. Também uso muito o caldo de ossos, né? Então, tutano, né? Para quem tá várias pessoas costumam fazer, né? Porque tem o colágeno aí, a gente tem o colágeno, é importante até o dar o colágeno para poder recompor também esses enterócitos, essas células do estômago, tá, gente? Então eu dou para reconstituir essa parte gástrica também.
tá? Então, tudo isso é importante e é dessa forma que eu vou fazer todo um tratamento. Fora isso, você tem que modular estresse, né? Porque, como eu falei, é uma das causas que podem causar hiperacidez. Através do exercício físico, acupuntura, meditação, enfim, vamos ter que achar cada um a sua maneira de modular essa condição de estresse. E como eu disse, fracionar a alimentação, não comer alimentos de difícil digestibilidade depois das 18 horas, nem refeições muito fartas. Com isso, gente, vocês vão melhorar muito a alimentação de vocês e a digestão. Coloca limão. Se você não tolerar o limão lá de manhã em jejum, que for só a água com bicarbonato, coloque o limão e o vinagre de maçã durante o almoço, durante o jantar. Isso é muito interessante e melhora a digestão, tá? Porque a hora que o limão bate aqui, ó, junto com o alimento, ele vai melhorar essa acidez, ele se torna alcalino, tá bom? Às vezes eu não consigo em jejum, mas eu consigo durante a alimentação. Então esse é toda a conduta, as causas e o tratamento que eu faço nutricional, tanto excluindo quanto incluindo os alimentos para melhorar essa hiperacidez do meu estômago. Agora, e quando eu tenho o contrário, que eu falei para vocês que é muito comum eu ter o paciente com hipocloridria, que é a falta do suco gástrico, é a falta da produção do ácido clorídrico, é a redução, na verdade. Então eu tenho baixa produção de suco gástrico. Primeiro, por que isso pode ocorrer? Pode ocorrer por deficiências de nutrientes, então eu posso ter uma alimentação ruim e aí eu não consigo fazer esse suco gástrico. Eu posso também promover uma queda nesse suco gástrico por causa de estresse, olha aí outra vez o estresse, gente. E também posso promover uma redução do suco gástrico por ter um uso prolongado de prazóis. O que são prazóis? Os antiácidos. São aqueles medicamentos que vocês bem conhecem, que são sempre prescritos, né? Que muito médico, inclusive, fala que é de uso contínuo, ou que às vezes o paciente até se automedica com ele, que inibem a secreção dessas secreções gástricas. E aí vão causando, então, uma diminuição, inclusive, desse suco gástrico. Então, gente, prazóis, seja ele quais forem, omeprazol, pantoprazol e por aí, isomeprazol, tudo isso, gente, tem que ter começo, meio e fim. Não é para tomar a vida inteira. Porque a gente está tendo muito problema de má digestão com o uso indevido dos prazóis. Porque foram mal orientados, que era para ser usado para sempre, ou então o paciente se sentiu bem algumas vezes que tomou, né? Mas lembra que ele só vai resolver temporariamente porque ele vai amenizar sintoma, ele não vai curar vocês, não vai combater a causa e ainda pode deixar vocês com uma hipocloridria, com uma má digestão, como grande sequela disso. E vocês vão ver o que acarreta esse tipo de problema. A grande parte, gente, dos refluxos não é por superacidez, é por conta de falta de acidez. Como eu falei para vocês, o estômago ele tem que ser ácido para digerir os alimentos, principalmente as proteínas que são de difícil digestão. Só que quando eu tenho uma hipocloridria, quando eu tenho falta de suco gástrico, eu vou ter um pH do estômago mais alcalino. Então eu vou ter acima de 2 de pH. E com isso eu não vou conseguir digerir as proteínas principalmente. Aí você é a pessoa que tem refluxo. Por quê? Porque eu vou ter esse afrouxamento dessa válvula, né? Não vai conseguir fechar essa válvula porque eu não tenho acidez suficiente. Então esse alimento vai subir para o esôfago e vai causar inflamação no meu esôfago. Então grande parte dos refluxos, quem tem é porque tem falta de suco gástrico e que vai ter esse tipo de problema. Quem arrota muito, tem pessoas que falam, doutora, eu não paro de arrotar o tempo inteiro. É falta de suco gástrico. Porque eu tenho aumento de bactérias no meu estômago, porque eu não tenho tanta acidez, né? Então eu vou ter uma proliferação maior do que devida de bactérias ruins e elas fazem fermentação.
O excesso de fermentação vão levar vocês a ter mais, fazer mais, vão arrotar mais, ter mais gases, né? E aí vão ter esses problemas de ficar rotando toda hora. Olha que horror. Fora isso, deixa eu correr aqui. Quais são os sintomas, doutora, que eu posso ter e que eu vou identificar mais fácil se o problema é falta de suco gástrico? Doutora, minhas pernas estão coçando. Quando melhorou? Quando o porco fazer... Como é que é? Quando malhou? Quando malho? Não entendi, né? Quando malho um pouco. Não sei o que é fora do nosso tema aqui, Josiane. Você tem que me chamar no particular para mim poder saber o que é direitinho, porque eu não entendi. Oi, doutora! Maratonina Ferreira. Aí, tem o H. pylori. Então, H. pylori é oportunista como herpes. Só vai subir se seu pH do estômago der condições para isso. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão do pH estomacal. Tá? Se eu não trato estômago, não adianta eu tratar intestino. O primeiro lugar que eu tenho que tratar é estômago. Porque senão já vai ter todo esse processo errado. Tá? Lembra das etapas iniciais que eu acabei de falar? Outro problema que vocês vão ter é a dor após comer. Então, quando eu não como, eu não vou ter dor. Mas quando eu como, eu tenho a dor. Eu tenho azia, eu tenho queimação, eu tenho estufamento. Então, quem tem esse problema quando come é porque tem falta de suco gástrico. Quem sente que a digestão é demorada, também tem falta de suco gástrico. Quem tem gases fedidos, fétidos, toda hora tem muitos gases, e os gases são com mau cheiro, gente, é porque tem falta de suco gástrico. Porque proteína mal digerida vai putrefar. E essa putrefação vai levar à produção de bactérias que vão causar fermentação, gases e também a produção de gases fétidos. Tá? Então, quem tem falta de suco gástrico arrota, tem gases, mau cheiro, vai ter dor depois que come, vai ter azia depois que come, vai sentir que essa digestão é ruim e vai ter o refluxo. Gente, é uma catástrofe, né? Então vocês veem que grande parte das pessoas tem muito mais esse tipo de problema do que até o anterior que eu acabei de falar, que é a gastrite. Tem muito caso que tem gastrite, mas a gente tem que levar em consideração essa questão, porque grande parte às vezes trata de uma maneira errada, tá? Bom, o que acontece, gente, quando eu tenho esses problemas todos? O alimento mal digerido, além de ter todas essas dores, tudo, o alimento quando ele é mal digerido, ele é irreconhecível. Vocês sabem que, eu já falei várias vezes, que quando a proteína, principalmente, ela é mal digerida, o corpo não conhece aquilo. Então ele vai começar a contra-atacar. Então ele se torna inflamatório. Começa a inflamar não só o estômago, como também começa a inflamar o intestino, né? O alimento chegou ali, uma proteína que não chegou partida como deveria, triturada, digerida como deveria, ele não vai conseguir fazer o resto da digestão daquela proteína, ela vai se tornar inflamatória. A partir do momento que eu tenho uma proteína inflamatória, eu tenho que uma inflamação no estômago, no intestino, vou começar a ter aquele intestino que vai rasgar, que vai fazer buracos no intestino e vou começar a ter todos os problemas decorrentes. Maior risco de doença autoimune, falta de energia, dor de cabeça, dermatites, enfim, resistência insulínica, esteatose hepática, porque tudo isso são problemas que podem estar correlacionados com permeabilidade intestinal, disbiose intestinal, que às vezes o problema está na falta de suco gástrico lá no estômago. E aí eu tenho uma proteína mal digerida que vai me acarretar todos esses problemas subsequentes. Tá vendo, gente? Como eu falo sempre que a gente tem que resolver a causa. Nunca ir, mas daí eu tomei antiácido. Piorou. Porque se vocês tomarem antiácido e já estão com pH mais alcalino do que deveria, o que vai acontecer? Vai piorar a digestão de vocês.
Então a gente tem que saber se o seu problema é excesso ou falta de suco gástrico. Vou insistir nessa tecla hoje, porque a maioria trata errado. Aí a maioria não consegue corrigir isso e vai ter uma série de problemas em relação a isso. Bom, doutora, e qual é o problema que eu posso acarretar além de ter essa inflamação intestinal? Eu vou ter deficiência na absorção de B12. Aí sim eu posso ter a demência. Não só naquele estudo ali, naquela manchete que hoje foi ontem, né? Falaram aí, que apareceu aí na Veja, que dieta vegana e vegetariana leva à demência. Às vezes, a má produção, a má absorção de B12 que eu tenho por causa da falta do suco gástrico pode me levar à demência. O excesso de omeprazol abaixa também a absorção da B12 porque vai tornar alcalino o meu estômago e pode me dar demência. Isso eles não falaram, né? Além da dificuldade que eu vou ter para absorver a B12, vou ter uma deficiência de B12, que além de demência me acarreta uma série de problemas, né? Eu vou ter falta de energia. A B12 é essencial para o nosso cérebro, é essencial para a energia cerebral. Eu vou ter também deficiência de zinco, que é importante para a imunidade. Eu vou ter deficiência de vitamina C, que é super importante também para a imunidade, para a síntese de colágeno, enfim, para várias funções importantes no meu corpo. Eu vou ter deficiência de ferro. Às vezes eu tenho um paciente que toma ferro, né, suplementos de ferro, alimentos, e não consegue ter ferro lá circulante, ter ferritina adequada. Será que ele tem suco gástrico para digerir ferro? Esses pacientes que fazem bariátrica, sabe? Isso tá cheio, né? Eles vão ter deficiência de suco gástrico, com certeza. E vão ter mais deficiência desses minerais que eu tô dizendo para vocês, dessas substâncias. Então, B12, ferro, zinco, vitamina C, magnésio. Eu tenho deficiência de absorção quando eu tenho baixa produção de suco gástrico, acarretando mais risco de osteoporose, de anemia, de demência. Olha que legal, gente. Então, não quero nada disso. Imunidade, né? Não quero nada disso com o meu paciente. Por isso que eu vou estar fazendo uma análise do que ele tem. Qual é o problema que acarreta essa má digestão, tá? E aí, como é que eu corrijo isso? Eu vou dar para ele, durante as refeições, substâncias que vão melhorar o ácido clorídrico. Ou o próprio ácido clorídrico, só que isso tem que ser prescrito por uma nutricionista, tá? Então, ou o próprio ácido clorídrico, que a gente faz em gotinhas e dá isso diluído, começa com uma gotinha, a gente faz isso, pode fazer a 3%, ou a 5%, ou a 10%, depende, eu sempre faço uma porcentagem baixa e vou dando gotinha por gotinha, ou dá o cloridrato de betaína durante a refeição, 300 miligramas, 2 vezes ao dia, almoço e jantar, que são as principais refeições, durante a refeição. Aí eu vou melhorar a produção de suco gástrico. Então, ou eu faço direto cloridrato de betaína, ou eu faço o ácido clorídrico já em gotinhas. Outra coisa que eu vou dar é o triptofano, que é um aminoácido que vai fazer uma recomposição, então, dessas células estomacais. Então, o triptofano ajuda muito. A glutamina, como eu dou tanto lá quando eu tenho superacidez, eu vou dar também aí quando eu tenho falta de suco gástrico, que é um aminoácido que, como eu falei para vocês, ele ajuda a recompor todos os tecidos. Então, glutamina, triptofano, cloridrato de betaína, são coisas que eu vou usar. Lógico que eu vou usar os probióticos, mas eu tenho que usar isso. Enzimas digestivas, eu vou dar desde a amilase pancreática, eu vou dar também a papaina, a bromelina, a lipase. Então eu dou sempre todo um pool de enzimas. Hoje a gente tem também enzimas prontas para poder também facilitar o processo digestivo até eu colocar esse paciente em ordem e melhorar a digestão como um todo, tá? Outra coisa muito legal que eu uso é o aloe vera. O aloe vera puro também melhora muito a produção de suco gástrico, melhorando a digestão de vocês. E os chás que eu coloco, né, são chás que vão melhorar
O muco, como a espinheira santa, né? Eu vou colocar sempre, porque a gente precisa ter um muco legal, que é uma proteção que eu vou dar para o meu estômago. Alecrim e o erva doce. E a camomila também vão entrar aí, né? E qual é a contraindicação? Lógico que eu não vou dar betaína para quem tem uma hiperacidez. Eu não vou dar ácido clorídrico para quem tem uma hiperacidez. Mas para quem tem todos esses sintomas que eu acabei de falar anteriormente, pode contar que é falta de suco gástrico. Então, você arrota, você tem refluxo, você tem azia, má digestão, queimação depois que você come, principalmente proteína, principalmente churrasco, carne vermelha, que é de difícil digestibilidade, né? É lógico que é isso, é falta, ou falta do suco gástrico. E fora isso, gente, quem toma esses omeprazóis aí a vida inteira. Então, esse alerta que eu quero dar para vocês. O excesso de medicação. Medicação é bem-vinda. Eu não estou dizendo para vocês que os prazóis são contraindicados para todo mundo. Não é isso que eu disse, tá? Eu preciso, às vezes, tomar por eventos específicos. Então, eu tenho indicações de tomar os prazóis, mas ele tem que ter no máximo 60 dias, né? De 4 a 8 semanas, no máximo, 6 semanas, no máximo. O resto já é exagero, né? Então eu tenho que cuidar da alimentação, não adianta só eu ficar tomando remédio, cuidando de sintomas, tomando sal de fruta, magnésia bisurada, enfim, todos os arsenais. Na farmácia, gente, o que mais vendem são substâncias para melhorar a digestão. O que mais vende é isso. Quando você tá lá no caixa, tem um monte de coisas para digestão. Agora, as pessoas não param para pensar que tem que corrigir a alimentação. Se não corrigir a alimentação, né? Se não fizer essas refeições fracionadas, não mastigar bem, não eliminar o que tem que eliminar, não incluir aquilo que tem que incluir, gente, que eu acabei de falar, toda alimentação tem que ser saudável, tem que ser bem mastigada, tem que tomar líquidos durante todo o dia, não durante a refeição. Se vocês não cuidarem da base nutricional, vocês não vão melhorar a digestibilidade. E fora isso, a gente abre mão desses suplementos que eu falei para vocês. Mas, infelizmente, tem que ser prescrito por uma nutricionista, né? Mas vocês sabem que não são medicamentos. São substâncias que vão ajudar vocês a corrigirem um pH estomacal e proporcionarem um bem-estar melhor, uma melhor digestibilidade para vocês. Então, seja a hipercloridria ou a hipocloridria, a gente tem que saber identificar qual é o problema que você tem para poder tratar direitinho, né, e corrigir então essa disfunção de pH estomacal. A partir daí, eu vou ter um alimento bem digerido, eu vou ter um alimento que eu vou saber aproveitar, porque eu vou ter uma boa absorção. E aí sim ele vai cumprir todos os benefícios e as ações que ele vai ter no meu organismo. Então, eu vou responder a todos vocês agora que eu vou correr, mas antes disso, eu vou dizer que a gente é não só aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente consegue comer, digerir, absorver e aproveitar. Porque se eu não tiver todas essas etapas de acordo, eu vou ter sérias disfunções decorrentes disso. Então não adianta eu comer um alimento que na minha concepção ele é saudável, mas que vai me comprometer todo o processo digestivo e causar problemas decorrentes disso, tá? Então aí que está o grande pulo do gato, aí que está a grande investigação feita por um profissional competente. Se a gente não souber identificar isso, todo o resto, todo o caminho vai ser perdido, tá? Bom, veja lá, vamos ver agora as perguntas que eu tenho aqui. Ó, sempre quando como industrializado, sinto muita queimação. A composição dos alimentos industrializados é muito comprometedora. Grande parte deles tem conservante, tem corante, tem aditivos, substâncias químicas, né? A gente tem excesso de sódio, açúcares. Às vezes tá lá sem açúcar. Só que você vai olhar no rótulo, gente, aprende a olhar o rótulo. Açúcar invertido, xarope de glucose, tem um monte de outros açúcares. E se na lista de ingredientes o primeiro ingrediente for carboidrato, ele vai ter muito carboidrato, né? Veja que tipo de carboidrato tem. Então, cuidado com esses alimentos industrializados, tá bom? Que ela falou aqui, deixa eu ver.
A doutora, tenho muito refluxo com esofagite. Então, a gente vai ter que cuidar disso, né? Se tem, é porque você tem essa válvula aí que tá frouxa. Se a válvula tá frouxa, é porque você não tem uma acidez suficiente para fechar a válvula. E aí, com essa pouca acidez, porque é pouco suco gástrico, sobe o alimento e causa esofagite. Então, tem que corrigir a produção de ácido clorídrico. Sem contar, gente, que demora a digestão, porque se eu tenho um alimento mal digerido e se eu tenho um pH de estômago que está mais alcalino, eu também não só não vou fechar essa válvula, como não vou abrir o pylori, que é aquela válvula que está entre o estômago e o duodeno, que é o intestino. Então o alimento fica parado no estômago um monte de tempo e por isso que ele também sobe, tá? Que dá esse refluxo. Porque eu tenho um pH estomacal maior do que eu deveria. Então eu tenho uma hipocloridria, entendeu? Então por isso que o refluxo pode ser causado e por isso que eu tenho uma má digestão. Por causa da falta de suco gástrico, não é do excesso, tá? Bom, muito bem. Aí, como eu falei pra vocês, cloridrato de betaína é muito legal, tá? Limão também é bacana, pode dar pro limão, que sempre vai ajudar, né? Até porque a gente precisa dele para digerir, para fazer asepsia e tudo mais. Posso tomar café? Não, em nenhuma dessas situações, tanto quando eu tenho uma superacidez ou uma alcalinidade, uma falta de ácido clorídrico, eu não vou dar café, porque o café vai ser agressivo dessa mucosa, tá? Como eu falei na live anterior, da semana passada do café, eu não vou dar, porque eu não tô com o meu pH legal de estômago e o café interfere diretamente nessa questão. Ele vai aumentar a acidez, tá? Posso comer depois do jantar mamão? Sim, excelente. O mamão ele faz uma boa digestão, ele tem papaína. Vocês podem amassar o mamão, põe até umas gotinhas de limão nele e aí vocês podem consumir, que é excelente para digestão. Mastiguem bem, gente, pelo amor de Deus. Iogurte natural. Bom, Daiane, laticínios de uma forma geral, para quem tá com esse pH desregulado, eu não dou. Nem iogurte natural, nem desnatado, nem nada disso, tá? Porque ele vem à base de leite de vaca. Então, mesmo que ele sofresse fermentação, eu não vou dar agora iogurte, não é a hora de dar iogurte. Eu posso entrar, talvez, com iogurte à base de coco, um iogurte à base de castanha, os veganos, como eu entro com os leites vegetais também, né? Mas de vaca, não agora, porque ele vai alterar esse pH que não tá bacana. Linda, adoro, obrigada, minhas flores. Marisa, minha net trava ruim. Ai, meu Deus, vamos corrigir, Marisa. Essa sua net, TV Tatuapé, olha só, parabéns. Edinalva, boa noite. Parabéns, fala sobre o H. pylori. Eu tenho uma live, gente, de gastrite que eu falei mais do H. pylori, mas eu tô dizendo pra vocês, o H. pylori é oportunista como a herpes. Ele tem que estar no pylori, é natural a gente ter, todo mundo tem H. pylori. Só que quando a gente tem uma proliferação maior dele, quando ele tá no estômago e numa quantidade maior, aí sim ele vai fazer estrago, aí sim ele vai causar gastrite, vai causar inflamação, tá? Então a gente tem que ter um pH adequado no estômago para não deixar esse bendito subir. Doutora, tenho refluxo esofágico, eu já falei disso, que pode ser pela essa alteração de pH sua. Minha nutri preferida, tenho muitos problemas em estômago, demorava para digestão, gastrite, fui na nutri, mudei a alimentação, nunca mais tomei remédio. É super legal. O primeiro mês que o paciente vem aqui já de retorno, eu pergunto sobre a digestão dele, porque grande parte já vem com essa queixa. Olha, eu falo para vocês que 99% melhora a digestão quando eu melhoro a alimentação. E também o comportamento de mastigar mais, não tomar líquido, isso ajuda demais, gente. Então, vale a pena vocês seguirem as orientações que eu dou dando. Olha lá, eu quero só ver vocês me falando sobre isso daqui a um tempo, tá? Eliane, olá, minha digestão é ruim. Marisa, digestão ruim, agora a gente precisa saber o porquê. Será que você tem as causas lá no superacidez ou na falta de ácido?
Eu falei há pouco. E essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois vai pro canal do YouTube, hein? Então, quem não assistiu pode assistir. Quem quer saber mais detalhes outra vez que perdeu alguma coisa, quer escrever, pode ir lá assistir mais vezes. Não sinto azia, mas sinto meu abdômen sempre dolorido ao tato. O médico diz que não tenho nada, mas não pode ser nada, sinto dores. Então, pode ser gases, pode ser inflamação. Então, assim, tenta corrigir essa questão de mastigação, não tomar líquidos e fazer mais os usos das enzimas digestivas, que é legal. Eu falei da glutamina, que é bacana, do triptofano. Falei da questão, para você saber se você tem essa inflamação, melhor alimentação, né? Veja se a causa no estresse. Come devagarzinho, come menos quantidade mais vezes por dia. Põe todos esses alimentos bons que eu acabei de mencionar um a um, que seja a proteína, o carboidrato bom, a gordura boa. Todos eles vão te ajudar a melhorar esse processo inflamatório, viu? Palomacordo, é isso? Pode ser problema de digestão ou intolerância a algum alimento. Sim, pode ser. Eu falei para vocês que isso pode causar também dores no estômago, a inflamação, alimento mal digerido. Quando a gente tem essa má digestão, eu não consigo digerir o alimento, partir ele devidamente, a proteína chegar em aminoácido, o carboidrato virar em glicose, a gordura virar em ácidos graxos e glicerol, eu vou ter aí no meio do caminho algum problema, eu vou ter uma inflamação, eu não vou reconhecer que aquilo é alimento e pode causar essas dores. Então, descartar a possibilidade de estar criando inflamação via alimento que você não possa comer é super importante. Então, fazer o teste de inflamação alimentar, isso é muito bacana. A gente tira de praxe, geralmente, os laticínios e o trigo. Mas quem diz que o seu problema talvez não seja o ovo? Quem diz que são as sementes? Primeiro, tira esses dois grupos, vê como é que você se sente, né? Então, não adianta consumir lac free, é tirar laticínios, leite, iogurte e queijos, tá, gente? Consuma menos carne vermelha, consuma mais essas proteínas animais brancas de mais fácil digestão. E aí vai vendo gradativamente como é que você vai se sentindo. Faça os chás que eu acabei de falar, né? Água com limão se possível. A Rosana Nilza fala assim, quando a gente come frango da gente fica bem inchada, sabe? Bem inchada, sua barriga cresce e parece que você está grávida. Então, quando de repente muda, mas é só com frango, então preciso saber. Às vezes, de repente, você pode ter alguma sensibilidade com a carne de ave. Existe essa possibilidade. Então, pode ser até a carne suína, gente. Eu falei para vocês que às vezes é mais fácil de digerir do que uma carne vermelha. Faça o filé mignon suíno, faça o ovo, né? Tenta um tofu, que é uma proteína, faça os grãos, uma pasta de grão de bico, vê se você consegue digerir melhor. Como eu falei, quando é grão, a gente vai ter que cozinhar bem, liquidificar e passar na peneira para poder conseguir fazer uma boa digestão. E aí veja como se sente, né? Tirando o frango. Olha, quando algum alimento, deixa eu ver o que está escrito aqui, quando algum alimento, gente, começar a dar problema para vocês, tirem por um tempo. Não é para insistir nele, é sinal, o corpo ele fala pela gente, é que a gente não dá a bola para ele. Gente, estão me falando aqui que eu tenho só mais 1 minuto, eu vou ter que parar essa live, porque senão eu não vou conseguir gravar. Ela tem H. pylori, meu ferro está super baixo, provavelmente é porque você tem deficiência na questão da absorção do ferro por conta desses problemas estomacais. É o que eu falei para vocês, né? Então, gente, tem que investigar sempre a causa. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem eu não conseguir responder, me manda as perguntas que eu respondo na medida do possível. Até a semana que vem, na próxima live. Aceito sugestões para os temas das próximas lives. Um beijo no coração de cada uma. Obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho que vocês têm sempre comigo. Espero ter ajudado de alguma forma vocês, tá? Um beijo grande, boa noite, boa quarta-feira, bom resto de semana, tá? Fiquem com Deus. Até, saúde!